Nesse vídeo, nós iremos falar sobre a virtude própria do intelectual. Lembre-se de onde nós estamos. O nome desta parte do livro, deste capítulo do livro, é As Virtudes de um Intelectual Cristão. Primeiro, nós vimos, e nós abordamos isso nos vídeos passados, as virtudes comuns, e nesta nós vamos abordar, a partir de agora, a virtude do intelectual. Lembre-se, por quê? Vamos entender onde a virtude do intelectual se encaixa. Por que primeiro as virtudes comuns? Porque essa ideia difundida que uma pessoa pode ser genial e pode ser mal ao mesmo tempo, bom, genial em determinado sentido, né? Um intelectual, em toda a profundidade que um intelectual precisa ter, ele não pode ser uma pessoa má. Basicamente é isso. Por quê? Porque reconhecer a bondade, reconhecer a verdade é reconhecer a bondade. Reconhecer a verdade e a bondade é fazer a verdade e a bondade, né? Se genial for algo como extremamente perspicaz, como é o caso, por exemplo, do Sartre, da Simone de Beauvoir, por exemplo, tudo bem, você pode ser uma pessoa genial, muito perspicaz, ter uma ótima memória, como é o caso do Foucault, sem precisar ser virtuoso, como é o caso desses três, né? Mas se a intelectualidade, se ser um intelectual significa estar próximo à verdade e servir à verdade, então não é possível ser um intelectual se entregando aos vícios, não tendo virtudes, né? É muito fácil a gente provar esse ponto, pelo menos para um cristão, se a gente lembrar que o ser mais inteligente criado por Deus antes da criação dos homens foi Lúcifer, o cara mais inteligente de todos, o cara mais habilidoso de todos, e no entanto, ele é a criatura mais estúpida de toda a história, percebeu? Então, sim, tem como você ser genial neste sentido, mas no sentido de ter algumas habilidades ali, né? Lembre-se, nós temos até a conexão, né, de gênio, se você vê, por exemplo, na mitologia árabe, né, os gênios, o que que eles são os gênios? Aquele gênio da lâmpada, ele é um tipo de demônio, né? Eu acho que um outro nome, Ifrit, existe uma distinção entre um Ifrit e um gênio, mas está ali, né, no âmbito do demônio, né? Então, volto a enfatizar, antes de ter uma virtude própria do intelectual, nós temos que ter as virtudes no geral, né? Por isso que o subcapítulo anterior é tão importante. Bom, então comecemos. Eu vou sempre, quando eu puder, propor algumas questões para você meditar com você mesmo e para aqueles que são assinantes do canal, para mandar ali no grupo, para que nós possamos trocar um pouco trocar figurinhas, né? Então, a primeira pergunta que eu já quero deixar para que você responda para você mesmo é exatamente a seguinte: o que você vai fazer com a sua vida intelectual, né? Isso é essencial para distinguir o gênio, que pode ser mau e bobão, como é o caso de Lúcifer, de um intelectual assentado totalmente na verdade. Responder essa pergunta: o que você vai fazer com a sua vida intelectual, né? Perceba, talvez você possa me responder nada, né? Dizendo, eu não quero ser professor, eu não quero ser escritor, eu não quero ser nada disso, né? Na verdade, você estaria respondendo outra pergunta, mas a gente poderia tentar deixar mais clara a coisa, tentando responder: o que você vai fazer na sua vida intelectual? Repare, se você vai fazer algo na sua vida intelectual, por exemplo, eu quero ler Dostoiévski, eu quero entender Dostoiévski. Você tem um plano de ação, mas automaticamente aquilo vai reconfigurar a sua vida e fazer de você uma pessoa melhor. Então, querendo ou não, no final das contas, você vai estar fazendo algo com a sua vida intelectual. Só não desse modo que é entendido geralmente pelas pessoas, né? Então, fica a pergunta para você se responder, responder para você mesmo ou ali no grupo várias vezes, principalmente para você mesmo, voltar sempre a essa reflexão. Comecemos a leitura. Estamos agora seguros de que a virtude em geral é necessária à ciência.
e que quanto maior a retidão moral, mais fecundo será o estudo. Quanto maior a retidão moral, mais fecundo será o estudo. Repare, não é uma conta eh, sem uma conta direta, né? Se você é muito reto moralmente, necessariamente você produzirá muita coisa. Não, se você é um intelectual, se você está na vida intelectual, dadas as suas capacidades, quanto maior for sua virtude, mais fecundo vai ser o seu estudo. O que eu quero dizer com isso? Sei lá, eu falei o caso do Foucault. O Foucault tem uma memória 70 vezes maior do que a minha, né? Não é que se eu for virtuoso eu vou ter uma memória melhor do que a do Foucault. Percebeu? O ponto é, se o Foucault tivesse sido virtuoso, essa filosofia dele, que tem potencial de confusão, embora seja muito genial, né? Tem uma descrição que o Foucault faz do quadro Las Meninas, do Velázquez, que é genial, é muito inteligente. Aquilo ali teria se tornado uma coisa genial, profunda e boa. Okay? Então é nesse sentido, dadas as suas condições, né? Quanto maior a retidão moral, mais fecundo será o estudo. Há, porém, uma virtude própria do intelectual e convém insistir nela, embora ela vá aparecer com frequência nas páginas deste livro. A virtude própria do homem de estudos é, evidentemente, a estudiosidade. É nesse ponto que nós paramos a leitura falando né? E aí o Sertiange nos responde que ninguém julgue isso simplório. Nossos mestres nesta doutrina incluíram nesta virtude muitas coisas e excluíram delas várias. E aí tem uma referência aqui do São Tomás de Aquino da Suma Teológica. O ponto é, tudo bem, você tem que ser estudioso se você quer ser um intelectual, né? Mas o ponto não é esse, o ponto é o que é ser estudioso. Estudioso é você estudar muitas coisas? Se for isso, talvez nós estejamos no caminho errado. Estudioso é você saber de muitas coisas, lembrar de muitas coisas, como um chat GPT, por exemplo, que lembra de tantas coisas que nós nem conseguimos nos comparar a ele. Se for isso, bom, então é simples, mas parece que não. Parece que na estudiosidade há algumas virtudes que nós geralmente não consideramos estudiosidade, né? Por exemplo, nós temos o seguinte: São Tomás submetia a estudiosidade à temperança moderadora, ou seja, para você ser estudioso, você não pode exagerar, você tem que ser temperado, você tem que ter moderação. Aqui nós já encontramos a primeira discrepância entre o que nós esperaríamos com o nosso estudiosidade, claro. A gente pensa que o estudioso é aquele cara que lê bastante, estuda bastante nesse sentido. Aparentemente não, não tem como ser estudioso se você não for moderado, se você não for temperado. Para indicar que o saber é em si mesmo sempre bem-vindo, mas que a constituição da vida pede nos temperar. Deixa eu só voltar porque ficou no meio, né? São Tomás submetia a estudiosidade à temperança moderadora, para indicar que o saber é em si mesmo sempre bem-vindo, mas que a constituição da vida pede nos temperar, ou seja, adaptar às circunstâncias e relacionar aos outros deveres um apetite de conhecer que facilmente torna-se excessivo. Aqui está o nosso perigo. O apetite de conhecer torna-se facilmente excessivo. Eu vou terminar esse vídeo aqui e vou deixar você com essa pergunta, né? O que seria apetite excessivo quando nós estamos falando de estudiosidade, né? O que seria estudar demais? Então tem um limite de horas ali? O que você